Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar aqui sobre como a gente realiza uma análise de variância do esquema fatorial quando a gente tem uma combinação de três fatores. Por exemplo, imagine que a gente está aplicando no nosso experimento três níveis de três adubos diferentes. Por exemplo, nitrogênio, potássio e fósforo. Onde a gente acha isso? Lá na análise de variância que a gente já viu, na estatística experimental, análise de variância, e aqui em fatorial. O que eu vou mostrar para vocês hoje, esse aqui, ó, fatorial 4 fatores R. Isso aqui ele vai rodar no R. 4 fatores que ele fala aqui são os 3 adubos e o quarto fator é a repetição. Beleza, pessoal? Abrindo aqui, ó, você tem que estar com R OK no seu computador. Eu fiz um vídeo sobre integração e lá mostra tudo que você precisa para deixar o R OK, com também todos os pacotes que o Genes usa. Por exemplo, aqui a dependência dele, ele precisa desse pacote aqui, o ESP10. Você encontra essa janela aqui, você vai carregar seu arquivo de dados, eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês. Depois que você carregou seu arquivo, você vai declarar parâmetros, declaração de parâmetros. E aqui, ó, bem simples, ó, você vai dizer o número de variáveis, no exemplo eu tenho duas, número de efeitos. Quantos níveis eu tenho? Por exemplo, no efeito 1 eu tenho nível 1 e 2 do efeito 1, ou dose, tenho 2 doses, 3 doses no efeito 2, 8 doses no efeito 8. E eu tenho, aqui ele está dizendo para você, ó, é o bloco repetição. Tenho 6 no nosso exemplo. Então, vamos ver como que fica o nosso arquivo de dados. Ler dados. Efeito 1, primeira coluna. Efeito 2, segunda coluna. O primeiro adubo, segundo adubo. Terceiro adubo, terceira coluna. Depois a quarta coluna com repetições. E depois as variáveis. Bem tranquilo, né, pessoal? Deixa eu voltar lá agora. Aqui você vai botar o nome do efeito de vocês, que vai ser que vai aparecer na análise de variância. Vai aparecer esse efeito A, efeito B, efeito C. Interação, efeito A, efeito B. Interação, efeito A, B, C. Vai estar tudo na nossa análise de variância. Nome das variáveis, como qualquer outro lugar do Genes. Aqui, ó, a gente tem diversos testes de comparação de média que ele vai realizar juntamente com a nova. Aqui é interessante que ele vai desdobrar tudo para você e só vai realizar esses testes de comparação onde for significativo. Ele vai realizar em tudo que for significativo. Ele faz tudo certinho para você. Você escolhe seu teste de comparação de médias, o delineamento experimental que você quer. Por enquanto ele está fazendo DIC e DBC. E aqui, ó, você tem efeitos quantitativos ou qualitativos. Aí você marca se o efeito é qualitativo ou não. Qual que é a diferença? A diferença disso, se é quantitativo ou qualitativo, vai ser o que ele vai fazer aqui na comparação de médias. Por exemplo, deixando o desenho pronto aqui, ó. Imaginem que um fator meu são dois genótipos. A gente tem a variedade 1 e a variedade 2. Imagine que entre esse genótipo aqui, ó, não existe nada entre eles. Eles não têm ligação nenhuma. Eu quero testar qual é o melhor. Então, eu comparo a média dessa variável aqui com a média da outra variável aqui. Isso você poderia constatar por um teste de Tukey qual é a melhor. Já se eu estou aplicando doses de alguma coisa, olha só, eu tenho minha dose 0,5, eu tenho a minha dose 0,6 e a minha dose 0,7. Entre a dose 0,5 e 0,6 existem diversas outras doses. E dependendo do que está acontecendo ou não, quando eu mudo para 0,6, eu tenho, por exemplo, a minha 0,5 produziu um fator aqui, a 6 incrementou um pouco e a 7 incrementou bastante. Eu tenho uma reta mais ou menos que se comporta aqui, ó. Estão entendendo, pessoal? Então, eu tenho vários valores aqui entre os 5 e 6. Então, aqui meus fatores são quantitativos. O mais correto aqui não é fazer uma comparação de média, e sim uma regressão para eu ajustar uma reta que mostra esse comportamento aqui, ó. Então, aí você vai escolher o que é quantitativo ou qualitativo. Então, o Genes ele vai fazer a análise de variância da regressão, ou então ele vai simplesmente mostrar para vocês a comparação de médias, dependendo do que você preencher aqui. Uma vez eu faço isso, eu posso construir só uma tabela de média clicando aqui. Eu posso pegar o script do R clicando aqui, rodar no R, fazer as modificações que eu quiser. Ou clico em processar.
Ele vai abrir essa janelinha, vai já terminar de processar. Pronto, tá aqui a saída. Você clica aqui, ó. Tá aqui, ó, todas as variáveis. Variável x1, o modelo que ele usou, o nome dos fatores, análise de variância, teste de normalidade. E aqui ele começa a desdobrar, ó. Ele viu que a interação tripla é significativa aqui, ó. Então ele faz aqui, ó, ABC significativo. Então ele vai desdobrar, que vai ficar um negócio bem grande. Ele vai desdobrar B dentro de C dentro de A, depois A dentro de B dentro de C, e você vai ter que ver de cada um aqui. Desdobrou tudo, todos os tucas aqui. Isso aqui você vai estudar por um bom tempo. Olhar devagarzinho cada um, quando essa interação tripla fica bem grande. Vocês vão notar que aqui, ó, vai chegar aqui embaixo, eu não consegui ver tudo. Estourou o espaço que cabe aqui nessa área dos genes. O que eu faço para ver toda a minha análise? Eu clico aqui nesse botão aqui do W. Ou então no bloco de notas, ele vai jogar para o Word. Já deve abrir um Word aqui. E no Word eu vou conseguir ver toda a minha análise. Na teoria. Ou então posso exportar para o bloco de notas. E aqui vocês podem ver que é muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Que ele fez pra gente. Ou então eu posso procurar nesse endereço aqui. Ele mostra C, dados, script R, saídas, saída, cifrão, 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 ponto dados. Muito simples de usar isso aqui, né, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês agora. Qualquer comentário, crítica, sugestão, só comentar aí no vídeo ou vai lá no facebook.com/genesnews. Obrigado, pessoal. Até mais.